Beleza. Olá, meu nome é Camilo Nunes, sou aqui do podcast Papo Trans. Hoje a gente está iniciando um novo projeto deste podcast com uma parceria com um grande amigo. E esse novo formato, nós vamos falar sobre muitos assuntos, como nós já temos conversado aqui, né? E aí também você pode estar junto da gente aqui do podcast através do canal do YouTube, que é Podcast Papo Trans, certo? Este projeto ele começou com alguns assuntos, alguns colegas, pessoas de outros estados comentando sobre a sua transição, como é o processo em outros estados também, como acontece. E hoje a gente vai iniciar um novo projeto, que é uma parceria, e também podendo fazer gravações ao vivo com a participação de vocês. Então isso vai ampliar bastante aí para várias pessoas poderem estar com a gente. Eu vou pedir para o Danilo se apresentar. Seja bem-vindo, Danilo, ao podcast Papo Trans. Que essa parceria possa ter muitos anos aí, que nós possamos ter muitos convidados aqui especiais falando um pouquinho sobre a transição e sobre temas diversos do nosso cotidiano. Obrigado, Camilo. Obrigado pelo convite de compor com você o podcast Papo Trans. Me chamo Danilo, vou seguir aqui junto com vocês para que a gente possa trocar bastante e com certeza a gente consiga aí atingir mais pessoas, consiga tirar dúvidas, bater papo. E é muito importante esse podcast justamente por conta da necessidade da aproximação, né, da nossa população trans. E desde já agradeço aí o Camilo pelo espaço e estou muito feliz de compor isso aí para a gente conseguir atingir bastante pessoas e com certeza falar sobre vários assuntos aqui. Tá certo. Aí eu gostaria que você, né, foi modesto. Se apresente aí, se apresente seus projetos e os projetos dos quais você participa, né? Agora com o Papo Trans também, mas fale um pouco sobre a sua trajetória, como foi até se você quiser comentar um pouquinho sobre a sua transição também, fica à vontade, né? A gente tem o tema de hoje, mas a gente vai fazer uma grande introdução aí. Legal, Camilo. Bom, eu atualmente faz mais ou menos 3 anos, né, que eu iniciei o meu processo de transição. Já foi um processo iniciado aí tardio, né, porque eu iniciei com os meus 30 anos de idade e foi tudo muito rápido, porque quando eu descobri o que era ser uma pessoa trans, eu já identifiquei que ali era o que acontecia também comigo e já corri atrás de toda a transição, desde o processo de hormônio até mesmo a parte de documentação. Então foi algo muito rápido, né? E aí também comecei a iniciar em vários projetos do qual eu conseguiria me aproximar também de pessoas trans, que foi o projeto do futebol, né? Do time T Mosqueteiros, também procurei me aproximar, entender, né, as pessoas que eram como eu. Após isso, eu iniciei também num projeto chamado IBRAT Nacional, que é um Instituto de Transmasculinidades, onde hoje eu componho a cadeira de Políticas Públicas. E assim eu fui iniciando, buscando entender como era todo o processo, o que a gente poderia contribuir para melhorar. E, e assim fui navegando aí por vários segmentos, né? Hoje, atualmente, eu estou somente no IBRAT, também compondo hoje o IBRAT ABC, que é um núcleo, né? Iniciando agora aqui na região do ABC, mais na parte de articulação, auxiliando e ajudando o pessoal aqui da região. E hoje iniciando aí no Papo Trans também, junto com você, para a gente decolar cada vez mais com informações aí. Tá certo. Acho que é isso. Tem muita coisa assim para falar. Legal. Engraçado, né, que eu comecei também meu processo, né, de transição com 30 também, né? E a gente tem esse pensamento, né, de começar tardio.
né? De uma forma, tipo, demorou muito tempo e tal. Mas o que eu sinto também é que, tipo, a gente não tinha essa informação, né? Assim, não sei como era para você, mas meio que a informação não chegava que homens trans existia, Exato. né? Exato. Inclusive, o que me deu um start mesmo foi a novela a novela que estava passando na época na Rede Globo, que eu acredito que Sim, foi o que muita gente começou também a falar sobre o que seria, né, a transição e como que funcionava e tudo mais. Acho que foi a referência daquele momento. E foi ali, inclusive, que eu tive o start, né? Então a gente fala tardio, mas a é, gente não tinha informação mesmo, né? Como temos é, hoje, inclusive. é verdade. Mas, teve um dia, eu acho que eu passei com o doutor e aí ele tava com uma estagiária, tava aí, ela perguntou a minha idade, né? E aí, perguntou quando eu tinha começado o processo de transição, no caso, ter escolhido tomar testosterona, né? E aí eu respondi e tal, e aí ele falou, ó, falou pra ela, né? Normalmente, a maioria dos pacientes chegam aqui nessa faixa etária, entre 30, né, 25, mas a maioria é 30, porque realmente a nossa geração não teve muitas informações referentes a isso, né, e, e muito mais as gerações passadas, né? Então, assim, é bem, por isso que hoje a gente fica nessa luta, né, lutar sempre para ter, por exemplo, esse projeto do podcast, estar dentro do IBRAT, participar de movimentos que tenham muitos homens trans, né, transmasculinos, para a gente poder falar, bom, a gente está aqui, né? A gente existe e precisa de políticas públicas a nosso favor, né? Inclusive, eu acho que a gente chegou para facilitar e ajudar as pessoas que estão vindo, né? Porque a gente não teve o acesso a toda a informação que tem hoje. Claro que a gente precisa evoluir muito mais, avançar muito mais, mas de quando a gente iniciou para hoje, a gente já enxerga um avanço, né? De alguma Sim. forma. E a gente é bem acessível, né? Porque existem muitos homens, muitos não, né? Raridade, eu vou falar a verdade, sim, são poucos, que não tem muito acesso, né? Você me manda uma pergunta, daqui 3 anos, sei lá, se, se rolar, ele te responde. Exato. Mas a gente tem muito facilidade de, tipo, conversar, trocar uma ideia, né? Perguntas. Ah, como, né, você faz para tomar T? Ou na onde você faz o acompanhamento médico? Ou como você retivou o teu nome? Então, como usar o nome social? Coisas que a gente consegue ali, né, responder tranquilamente. Sim, exatamente, né? Eu acho que a quantidade de pessoas hoje que a gente tem como referências, a gente consegue buscar a informação de uma forma mais fácil, eu diria até mais ampla, né? Sim, certinho. Depois dessa apresentação e dessa longa introdução de hoje, o tema desse podcast de hoje, dessa semana, é masculinidades. Então, nós vamos conversar um pouco sobre masculinidade, sobre a nossa visão em relação a isso, tanto as questões positivas quanto negativas, né, e o quanto isso interfere em todo esse processo do homem trans e do transmasculino. Então, mas o que de fato é masculinidade? Assim, segundo o dicionário e tudo mais, são atributos, né? São pequenos pequenas partes que faz a pessoa ser um homem, por exemplo. Então, são pequenos atributos, atitudes, é um conjunto de coisas que faz com que a pessoa seja um homem. De fato, é difícil conversar, às vezes, sobre masculinidades quando a gente fica focado, por exemplo, no órgão genital, certo? Que não é o nosso tema. A nossa questão é como a masculinidade tóxica, por exemplo, do homem cis, interfere, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, e aí a gente vai conversar sobre isso. Aí eu queria saber do Danilo, né, sobre esse tema, se como interferiu na sua transição, como interfere, né, no seu dia a dia, como é isso para você, assim como daqui a pouco eu falo como é para mim também.
Então, eu acredito que desde sempre a gente tem um modelo, né, do que é ser um homem, né. Então acho que isso é o que a gente acaba tendo como referência, né. E aí a gente muitas vezes acaba reproduzindo isso no nosso dia a dia, e nem percebemos, né. O interessante, Camilo, que eu estava vendo a enquete, né, que você colocou lá no Insta, e as pessoas, assim, falaram muito sobre o quanto a gente consegue reproduzir esse tipo de masculinidade, né. Então Sim, isso, assim, a maioria das pessoas elas já tem essa ciência de que é natural, muitas vezes, com que a nossa população trans, né, os transmasculinos consiga identificar essa que essa masculinidade tóxica, ela está no nosso meio, a gente reproduz isso, né? E aí a gente tem que se perguntar, né, como que a gente para isso, né, de alguma forma, é, porque é muito natural a gente perceber que em alguns momentos isso é reproduzido. Então, para mim, né, como foi para mim? Para mim, eu comecei a entender que eu não seria menos homem se eu chorasse, eu não seria menos homem se eu tivesse uma ação, uma atitude mais delicada. E isso aconteceu muito também em relação às minhas filhas, né? Hoje eu sou pai sim, de gêmeas, duas meninas, então eu entendi também que eu posso demonstrar sentimento, que eu posso beijá-las, que eu posso dizer que amo, né? Que eu é, posso ficar emocionado com o papai que saiu da boca delas. E assim, né? Não preciso ser aquele homem, né? Bruto e para ser um pai. Então acho que isso também mudou um pouco a minha essência de masculinidade, sabe? sim, é engraçado, né? Porque a gente vê muito, quando fala de masculinidade, né? As pessoas já imaginam, tipo, um padrão, né? Um cara grosso, bruto, que não sabe lidar com nada, não sabe falar, não sabe, no caso, nos ambientes, sempre tem que estar em evidência, sempre tem que aparecer, sempre tem que ser líder, né? Sempre tem que estar à frente. E nada disso é tributo de masculinidade, né? Na verdade, só nos traz um pouco dessa masculinidade tóxica que foi se invadindo aí no meio até dos homens cis. E o ruim de muitas vezes, é dentro dos homens trans, né, dos transmasculinos, dentro do nosso meio, é ver muito essa masculinidade tóxica. Mas eu entendo também que muito é para sobreviver, né? Muito é para poder se manter, ser aceito. E isso também acontece dentro dos homens, né, nos homens cis, que muitas vezes são assim para serem aceitos, para serem respeitados. Mas, mas existe, o que, que existe dentro disso? Uma escolha, né? Teve a enquete lá e eu coloquei assim, sobre tratar as mulheres, né, como inferior. Porque muitos homens trans também acham que, colocar a mulher como inferior, eu sou maior, sou melhor, né? Se o meu amigo ter tal tipo de atitude, ele é inferior porque um homem trans não pode ser bissexual, não pode ser gay, por exemplo. Então sempre colocam como inferior aquilo que foge desse rótulo, né? De isso é de homem, isso é de mulher, mas isso é histórico também, né? Que a gente foi criado nesse sentido, ó, isso aqui é de homem, isso aqui é de mulher. Você vai brincar disso, você não vai brincar disso. Você vai falar assim, você não vai falar assado, você não vai andar assim, sua roupa tem que ser essa, não pode ser aquela. Então, eu acho que infelizmente a gente vê uma masculinidade tóxica no meio dos homens trans, alguns para sobreviver, outros até de forma inconsciente, né? E outros que às vezes escolhem, falam, não, eu sou assim, vou morrer assim, tá tudo bem e tal. Só que isso só interfere, só gera nessa própria pessoa que é assim e acha que tá tudo bem, só gera nela bloqueios para ela ser quem ela realmente é, né?
Exatamente, e aí conta essa questão de a gente lutar, né, diariamente para ser aceito, né? Então, como ser aceito? Então, existe esses paradigmas, né, que fica, eu acho que muitas vezes sobrevoando os pensamentos. Como eu vou ser aceito? Eu preciso ser tóxico, eu preciso ser macho, né? Então, existe essas questões e a gente deixa um pouco a essência de que precisamos, na verdade, ser quem a gente é, né? Não vai ser menos ou ser mais, né? Vai ser a sua própria essência. Eu acho que é um pouco de você buscar a sua própria essência. Acho que quando a gente busca a nossa essência e descobrimos quem somos, do que gostamos exatamente, a gente com certeza vive mais leve, né? Consegue desenvolver um perfil único, porque existe plurais, né? As Sim, transmasculinidades, elas são plurais, e aí a gente acaba identificando isso, né? Que cada um tem a sua essência própria, é de uma maneira, sim. e isso com certeza vai fazer você se sentir cada vez melhor consigo mesmo. Então, é muito complicado. Até você falar da questão de estar, né, em locais e ambientes que muitas das vezes, por sobrevivência, você acaba tendo que ser macho, né, como diz, você acaba tendo que ter Uhum. essa masculinidade, assim, para provar, né, quem Pra você é, sobreviver. e às vezes no meio do trabalho, às vezes na sua roda de amigos numa escola. Uhum. Isso é com certeza algo que o diálogo, né, vai mudar com o tempo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente vai conseguir educar pessoas, porque ou seja pela dor ou seja pelo amor, né? Mas elas vão ter que se educar para que a gente consiga viver apenas a nossa essência e quem a gente é, sabe? As pessoas também podem, os homens trans, né, os transmasculinos podem repetir esse tipo de comportamento, mas no fundo eles se sentem mal por isso. Ele fala, pô, eu tenho que fazer isso para sobreviver aqui na faculdade, na escola, no trabalho principalmente, né? E eu tenho que agir desse jeito, senão, primeiro, eu vou ser o excluído do rolê. Já começa aí. Não que eu queira fazer as coisas que esses caras fazem, mas, tipo, quero almoçar junto, quero poder, sei lá, conversar, ter um papo sobre futebol, sobre viagem e tal. Então, às vezes, eu tenho que interagir para pelo menos isso eu ter, né? Para eu não ser aquela pessoa no trabalho que sou esquecido, ou que, pá, ninguém tá nem aí, não forma novos amigos, né? Então, porque é isso, quando a gente conversa entre a gente, né, nós homens trans, junto com os trans masculinos, quando a gente se conversa, a gente se entende ali. A gente tem um papo, a gente consegue trocar figurinha, né? Conversar sobre várias coisas e tudo mais. Quando estamos no meio cis, muitas vezes, o que esperam de nós, né? Tem uma expectativa em relação a isso. E aí, às vezes, a gente, para sobreviver, tem que falar dos mesmos assuntos. Às vezes, a gente é até desconfortável e tal. É meio, pô, não é legal falar sobre isso, mas olha, né, tem que falar. Já eu tive uma experiência, e aí, se você também quiser compartilhar, uma vez em uma empresa e tal, aí os caras estavam vendo a foto de uma moça lá que trabalha lá. E eu vi que eles estavam juntos, mas eu não sabia o que eles estavam fazendo. E aí eles davam um zoom na foto, não sei o quê, aí eu percebi, falei, nossa, eles estão. Aí eu percebi que eu estava dentro desse tipo de conversa e para eles é normal esse tipo de assunto. Mas eu fico pensando, o quanto foi constrangedor ver eles com essa atitude, né, na foto dessa moça, e ficar em choque no sentido de, tipo, o que que eu falo agora? Será que eu vou ser o chatão, sabe? Que vou chamar atenção e aí no fundo eles vão falar, ah, meu, sabe, vão querer tirar satisfação.
E aí eu falei, aí quando perguntaram na hora, eu falei, só não acho legal. Só falei assim, não, não, eu só não acho legal. Não acho legal esse tipo de comentário, né? Ainda mais porque, tipo, a moça pode entrar aqui a qualquer momento. E aí eles ficaram, tipo, sem graça que até falou, sabe, trocou até de assunto porque eu não dei palco, né, pra esse tipo de situação. Então, eu acredito muito nisso, assim, que as pessoas colocam como normal. O cara foi super grosso com a namorada dele e tal, no shopping, na frente de todo mundo. Muitas pessoas vão olhar essa situação, né, imaginando essa situação, e falar, normal, o cara tá estressado, teve um dia difícil, foi lá e foi, tipo, super ignorante com a namorada dele, normal, isso é coisa de homem, homem faz isso mesmo. Outras pessoas vão olhar, vão falar assim, pô, chatão, né? Na frente de todo mundo, chamou a atenção da menina, a menina ficou sem graça e tal. Outras pessoas vão falar, ah, não, ela deu motivo, sabe? Sempre vai ter uma justificativa para certas atitudes, mas no fim, o que a gente tem que perceber, assim, eu acredito, né? Não sei se você vê isso também, é essa questão que você falou da conversa, de trocar uma ideia, de falar, olha, sei que você, né, bem, a gente sabe que está num sistema, um cis, né? A gente está num sistema bem opressor e tóxico, assim, mas a gente não precisa ser dessa forma, né? A gente pode ser quem a gente é, ter os nossos jeitos, ter a nossa forma de pensar. Isso não vai ferir quem a gente é. Não vai me deixar, né, aquele negócio da testosterona. Tipo assim, não vai baixar a minha testosterona se eu fizer tal coisa ou não fizer. Exatamente, não podemos esquecer, eu acho que eu venho muito dessa linha de raciocínio, né? A gente não pode esquecer quem fomos, né? Porque eu acho que quem fomos fez com que a gente chegasse a ser quem somos hoje. Então a Sim. gente já esteve neste lugar, de ser muitas vezes assediados. Não que isso não ocorra hoje, fica para um outro assunto, né? Mas É, sim, a gente veio desse lugar, a gente também sabe como algumas situações do outro lado. Então, acho que mais ainda motivo para que a gente seja diferente, né? Isso acho que não vai afirmar, não vamos se afirmar menos homem, né? Não vamos se isso, afirmar menos o, não tem aquela, como você disse agora, né? A testosterona não vai baixar. Então, é, eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso, porque é algo que está no nosso cotidiano, a gente tem que conviver com essas situações diariamente, a gente tem que se autoafirmar o tempo inteiro, e eu acho que essa autoafirmação que a gente precisa ter o tempo inteiro é o que faz com que a gente, às vezes, seja tóxico, machista e não perceba, porque a gente está sempre tentando se posicionar, está sempre tentando mostrar o nosso lugar, que a gente tem os mesmos direitos, né, de ser respeitado apenas como um humano, né, como uma pessoa. Então, por isso talvez e muitas das vezes, né, também até foi uma das perguntas que você fez lá no Instagram, e as pessoas responderam, né, que muitas vezes é inconsciente. Eu acredito muito nisso, porque como a gente está muitas vezes tentando se afirmar o tempo inteiro para que a gente seja respeitado, isso acontece incondicional na mente. A gente acaba reproduzindo o machismo e nem percebe. sim. Teve uma porcentagem, né? Só para quem não acompanhou, uma das perguntas foi: você acredita que nós, como homens trans e transmasculinos, podemos reproduzir esse tipo de masculinidade tóxica? E aí, 72% respondeu que sim, e em segundo lugar ficou, às vezes, até de forma inconsciente. Que é isso, né? Que você falou. Mas é isso mesmo, às vezes de forma inconsciente, a gente repete isso porque a gente está nesse ambiente e a gente precisa sobreviver. O que que é sobreviver? A gente precisa criar vínculos com pessoas, a gente precisa, tipo assim, provar que a gente é capaz de fazer uma coisa, né? Tem muito isso. Entra na faculdade ou começa a trabalhar num lugar novo, ou entra num relacionamento, ou sei lá, quando a gente propõe
se propõe a fazer algo, às vezes as pessoas esperam da gente, e às vezes na nossa cabeça tá assim, eu tenho que mostrar que eu sou capaz de fazer, porque se eu não fizer, isso vai acabar com todas as minhas expectativas. E o que que isso tem a ver com a masculinidade? Justamente isso que nós estamos conversando sobre. Ó, isso aqui é o seu papel, é o meu lugar, né? O papel do o homem é isso, né? Ser masculino é isso, então eu tenho que dar conta disso. Então, o ruim da masculinidade é que nos fere muito também. Mas, ao mesmo tempo, como estava na pesquisa, é muitas vezes de forma inconsciente, porque a gente está naquele meio, a gente está ali lidando com pessoas. E uma das coisas também que acontece muito com a gente é as pessoas nos irritam, nos irritam, nos irritam um ponto, porque já tem um estigma de o homem trans, ele é descontrolado, ele é o cara que ele não tem filtro, ele não tem paciência, ele é o cara que não tem. Até tem gente que fala assim, ah, é muito bruto, não sei o quê. Mas a pessoa está ali o tempo todo duvidando, né? As pessoas estão ali o tempo todo duvidando das nossas capacidades, está ali a pressão a mil. Chega uma hora que realmente a gente vai ser o cara bruto, a gente vai ser o cara chato. E para que isso entre no equilíbrio dentro da gente, a gente precisa sempre participar de coletivos, ouvir outras vivências, conversar com outras pessoas, além dos acompanhamentos médicos, né, que eu sempre digo, psicólogo e tudo mais, existem os coletivos que nos ajudam muito. Né? Eu já procurei muitos colegas, até do Ter Mosqueteiros também, do coletivo, que viraram amigos, que estavam há mais tempo nesse processo, e eu falei, poxa, eu estou passando por isso, o que é isso? Né? Eu procurei ajuda, conversei, e o cara falou, olha, meu, isso acontece mesmo, é desse jeito. Então, ou seja, participar de coletivos também nos ajuda a construir a nossa masculinidade. Né? Participar de coletivos com outros homens trans nos ajuda a construir essa masculinidade e tirar esse preconceito de, ah, isso é de homem, isso é de mulher, ou como eu vou fazer para sobreviver naquele ambiente. Às vezes a gente tem que vestir a máscara da masculinidade em certos locais para realmente sobreviver. Aí eu vou falar para Então, eu concluo que a masculinidade tóxica, ela é algo que a gente já vem naturalmente reproduzindo pela necessidade que temos de se afirmar homem. Então, essa necessidade que a sociedade faz com que a gente tente se reafirmar dia após dia, faz com que a gente acabe reproduzindo essa masculinidade tóxica. E eu acho que para que a gente consiga quebrar essa construção de masculinidade tóxica, a gente vai ter que desconstruir. Então a gente tem que desconstruir alguns padrões do que é ser homem hoje para a sociedade, principalmente do que é ser um homem trans, né? Hoje um homem trans ele é plural, então não existe um perfil padrão de ser ou um homem trans mais homem do que o outro, existe apenas um padrão de ser a pessoa que somos, com a sensibilidade que temos, e não ficar pensando e preocupado com que o nosso amigo, ou que a nossa família, ou que as pessoas vão nos julgar diante do que somos. É uma desconstrução, né? Então a gente precisa desconstruir toda essa masculinidade que é nos desenhada hoje em dia. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Papo Trans. Não esqueça de nos seguir na página do Instagram, podcast Papo Trans, e também se inscrever em nosso canal do YouTube, podcast Papo Trans. Que você possa participar das nossas enquetes no Instagram, para que as suas questões, as suas perguntas e até mesmo as suas respostas possam também fazer parte dos episódios do nosso podcast. Então não se esqueça, toda quarta-feira um novo episódio do podcast Papo Trans.